Fala aí, tudo bem? Eu sou o Kaique, eu vou estar continuando, a apresentação que o Gabriel começou, justamente trazendo essa questão dos movimentos sociais, com o enfoque que a gente está trabalhando na questão dos movimentos LGBT em específico, e eu vou trazer, assim, trabalhando dois eixos muito importantes, que assim, são de fato marcantes para a construção desse movimento LGBT enquanto movimento social organizado em parte. E o Gabriel trouxe isso também, falando da questão da parada LGBT, entre outras questões. E assim, é muito importante nós falarmos de dois pontos, como eu falei, que são justamente a questão da mídia, como a mídia vai representar esses grupos, esses movimentos, esses personagens, essas pessoas LGBT nas suas manifestações, nas suas representações, e como o movimento veio se construindo internacionalmente e dentro dos países do mundo, para a gente estar entendendo mais ou menos esse panorama, E assim, para começar, eu vou primeiro trazer um comentário, trazer algumas questões para a gente pensar justamente sobre essa representação dos grupos de LGBT na mídia, principalmente na mídia brasileira agora como enfoque principal. E assim, é muito importante a gente entender o papel que a mídia tem nessa comunicação entre a população média, a população população talvez mais tradicional, a população que não tenha tanto contato com isso, ou que tenha, por causa de uma construção histórica e social, mais preconceitos. E a mídia, ela tem essa importância em fazer essa comunicação, e ela pauta realmente o debate, ela pauta as impressões, ela pauta como as pessoas vão entender essas relações, essas questões, como elas realmente vão se comportar. E num país que é o Brasil, um país que, assim, do mundo que mais mata pessoas LGBT, enfim, realmente no mundo todo, e assim, um dado que a gente pode observar, por exemplo, no anuário anual de violência, a gente percebe o quanto o papel que a mídia pode ter vai influenciar na visão que as pessoas têm e por consequência, no preconceito que elas vão construir acerca dessas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, no sentido de uma visão estereotipada ou de uma visão positiva. E assim, é marcante os casos que nós podemos ver de representações estereotipadas de personagens lésbicas, personagens gays, personagens transexuais durante as produções da televisão brasileira no geral. Por exemplo, aqui é um clássico das novelas brasileiras, já foram vistos em novelas da Rede Globo, da SBT, da Record, enfim. Aqui eu vou trazer um enfoque que é justamente pro gay como uma pessoa caricata, um vilão, uma pessoa com certas características que vão trazer pro imaginário popular uma noção estereotipada realmente do que é ser gay, do que é uma pessoa gay, de como isso pode influenciar na visão da pessoa. E um exemplo disso é o personagem Cru, por exemplo, que fez parte de uma novela da Rede Globo, em que ele basicamente era um personagem que auxiliava a vilã da novela. Ele tinha uma forma de se comportar muito característica e muito aumentada, exagerada ou até maquiada para parecer ele como um personagem muito caricato, mas que realmente vai trazer uma visão sobre essa população que é muito prejudicial em alguns aspectos. E não para só por aí. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a representação de pessoas transexuais, travestis em programas televisionados, a gente vai ver que majoritariamente essas representações vêm de programas de comédia. E aqui dois exemplos: o Zorra Total, que passou por muitos anos na Rede Globo, e o Pânico na Band, que era televisionado pela Rede Bandeirantes, que trazem visões e expressões de personagens transexuais, transvestis, drag queens, encarregados de um jeito marginalizado, carregados de programas de comédia que expõem ao ridículo, que tratam como pessoas inferiores, menores, enfim, que vão trazer justamente essa construção midiática, e social, que vai impactar justamente a visão que a população tem sobre essas pessoas e que vai reiteradamente fazer com que elas espelhem e reproduzam preconceitos, mesmo que inconscientemente, que é esse papel que a mídia tem no imaginário, no inconsciente social.
Então é importante a gente entender como essa mídia, ela por muito tempo foi impulsionadora do preconceito, da raiva, do estereótipo contra as populações LGBT, de como isso foi prejudicial para o movimento enquanto uma construção, né? Esse movimento social sendo construído durante os anos. E não só por aí, né? Se a gente for trazer isto para uma visão da internacionalização desse movimento e dos movimentos marcantes desse movimento, nós temos assim pontos que são fundamentais e que por muito tempo foram negligenciados em serem tratados realmente pela mídia. Se a gente observar hoje o contexto mundial, nós vemos que os movimentos LGBT eles têm se construído no geral em diversos países e têm buscado em diversos países muitas das suas conquistas, divulgação, amparo, defesa justamente dessas pessoas que muitas vezes se encontram em situação de risco, em situação de preconceito, em situação de perseguição em muitos locais. E assim, numa breve construção histórica desse movimento LGBT internacional, a gente tem uma data muito importante, que é o Dia do Orgulho LGBT, que é comemorado em muitos países internacionalmente, no dia 28 de junho, né, que advém justamente de um momento muito peculiar e muito importante na história, que foi no ano 69, quando ocorreu a Revolução de Stonewall, se eu não me engano, em Nova York, né, onde centenas de LGBT, de pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas travestis, transexuais, se uniram em revolta num motim realmente, uma revolta que se espalhou pela cidade contra a repressão policial em bares de casas noturnas frequentadas por essas pessoas, que era uma opressão justamente dirigida a esse grupo marginalizado e que era institucionalmente perseguido pela lei, pela polícia, por esse poder policial, né, do Estado realmente se mostrando como um perpetuador ou como um promovedor dessa opressão. E não só por aí, se a gente continuar nesse panorama, lá para a década de 90, a gente teve também uma conquista muito importante desses movimentos, que também vai advir justamente desse reconhecimento que adveio dessas revoltas, como a de Nova York, que foi a homossexualidade sendo retirada do rol de doenças pela Organização Mundial de Saúde, que foi um passo muito importante para o reconhecimento mundial de como essas condições, como essa pessoa, ela é um ser humano normal, como todos nós, e não é assim um doente, como se fazia acreditar, que poderia ser internado, poderia ser marginalizado, ou poderia ser perseguido, ou que era um perigo para a sociedade. Não era o caso, e a OMS demorou muito para entender isso. Se não fosse justamente esse trabalho de revolta, esse trabalho de greve, esse trabalho de manifestação feito por esses movimentos sociais que engateavam na década de 60, 70, 80, ali nas revoluções culturais que estavam sendo vistas no mundo, provavelmente nunca aconteceria espontaneamente. E assim, não só por aí, hoje quando a gente analisa o panorama global, nós vemos como os movimentos LGBT têm alcançado grandes conquistas nos países. E assim, muitos países hoje são locais mais acolhedores, locais mais propícios para a vida dessas pessoas do que eram antigamente, graças a esses movimentos. Boa parte da Europa, os Estados Unidos, o Canadá, algumas regiões da Ásia têm aumentado e melhorado suas questões de legislação, trabalho, saúde, cuidado, principalmente por parte do governo e também de instituições de entidades privadas, graças a esses movimentos sociais, desde o acesso ao emprego, desde o acesso à saúde especializada, enfim, uma série de questões, o combate ao preconceito e ao racismo nas educações desses países, que vai ser ímpar e muito importante para a construção desse movimento no geral. Continuando nessa noção, também tem por o lado oposto, quando a gente também analisa algumas questões, a gente ainda vê que esses movimentos têm muito para ganhar, ainda tem muito para se estruturar em algumas nações. Muitos países do Oriente Médio, da Ásia, da África, não só também da Europa, do leste europeu, a Rússia também, tem se marcado por governos autoritários, governos teocráticos, governos conservadores, que têm aumentado a perseguição contra esse grupo e que constroem por essa questão populações extremamente enraivadas com esses movimentos, com essas pessoas, o que gera muita perseguição, o que gera muita violência, e o que é necessário também que esses movimentos ganhem espaço nesses países e consigam aos poucos
realizar mudanças importantes nessa visão de mundo e nessa concepção de mundo, para que essas pessoas realmente tenham direitos garantidos também nessas nações que hoje são problemáticas nessa questão. A nossa ideia com esse vídeo é realmente trazer um panorama geral do que foi o movimento social LGBT, como as suas relações com a sociedade, como as suas relações com o direito, um pouquinho, né? E como esse movimento são importantes para a construção de um mundo melhor para essas pessoas. Como essas pessoas já eram radicalizadas, marginalizadas, perseguidas antigamente, e que cada dia mais, graças à estruturação dessa organização, desses movimentos, tem conseguido ganhar espaço e direitos ao redor do mundo. O trabalho teve esse objetivo, a gente espera que tenha conseguido passar isso bem, que tenha sido bem entendido, tá? Muito obrigado, e a gente vai ficar por aqui.